Oi, gente. O mercador da fé, Silas Malafaia, demonstrou todo o seu descontrole nas redes sociais, desespero mesmo, com a nova campanha do governo Lula que busca atrair mais a simpatia ainda dos evangélicos, especialmente dos evangélicos mais pobres. E ele se destrambelhou, né, e levou um monte de invertidas nas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo da TV 247 que resume o que aconteceu, não é? E comentar um pouco sobre isso. Vamos lá. Passado o tempo, entregou-se a políticos da direita. Já na eleição de 2010, fez campanha forte e muitas vezes mentirosa contra Dilma e a favor de Serra. A partir do bolsonarismo, virou uma das lideranças do, por assim dizer, pensamento bolsonarista de extrema-direita no país. Malafaia está revoltado. Nesta quarta-feira, 3 de janeiro, gravou um vídeo e divulgou em todas as suas redes. Nele, o pastor grita e mostra cólera contra Lula e seu terceiro mandato na presidência. Rejeitado pela grande maioria dos evangélicos, produz duas propagandas para enganar as pessoas mais simples da comunidade evangélica e ainda ridicularizar os evangélicos. Eles usam expressões da nossa fé, cambada de canalhas. Olha, Malafaia, você falar que os outros são canalhas, qual é o nome para isso? Seria uma grande ironia, não é? Mas, enfim. E ele está muito preocupado porque ele está percebendo que os ventos estão mudando, e especialmente entre os evangélicos de baixa renda, que estão recebendo benefícios, né? O sentimento pode estar mudando um pouco, e aí ele está ficando nervoso. Né? Ele está ficando nervoso, né? Mas vamos lá. A fúria de Malafaia coincide com o momento em que Lula e alguns de seus aliados do Planalto estudam formas de reaproximação com o público evangélico no Brasil, o que mais cresce entre os religiosos e que até hoje lidera entre aqueles que desaprovam o governo do PT. Esta semana, a Folha de São Paulo trouxe reportagem em que vê um certo alívio nas críticas dos principais pastores evangélicos contra Lula. O jornal ouviu 7 pastores que lideram grandes igrejas, todos alinhados com a candidatura de Bolsonaro no ano passado. 6 deles veem aspectos bons do governo Lula. Menos um pastor, e você deve adivinhar quem. Lula vê Silas Malafaia como um terreno irrecuperável. Ele sabe disso, e por isso grita tanto e se expõe tanto contra Lula, o PT e as esquerdas. Lula humilha, ridiculariza os evangélicos como se fossem uma cambada de ferrados e pobretões independentes de governo. Gente, deixa eu dizer uma coisa, ele não conhece a comunidade evangélica. Nós temos pobres, classe média e ricos. Eu tenho pobre na minha igreja, eu tenho pobres na minha igreja, mas gente trabalhadora, de dignidade, que acredita em Deus. Gente trabalhadora deve defender a classe trabalhadora, né? E não defender os interesses dos oligarcas, que é o que você faz, viu, Silas? Que é o que você faz. Né? Que você defende a política que beneficia os super ricos. Né? Pode não ter feito durante toda a sua trajetória lá no passado, já tentou até se aproximar de Lula, né? Ele quer que a gente esqueça disso, mas a gente lembra do oportunismo dele, né? Mas agora abraçou a extrema-direita com unhas e dentes e, vendo a extrema-direita perder terreno, fica desesperado desse jeito aí. Conquista as coisas e que não vive com pires na mão, dependendo do governo. Sabe quem são os governos petistas? No dizer de 4 ministros do STF. Os governos mais corruptos da história. Governo de ladrões e de bandidos que saqueavam os pobres, isso sim. E agora vem com propaganda mentirosa para enganar o povo mais simples. Eu conclamo pastores e líderes. Vamos denunciar isso ao povo evangélico. Denuncie do púlpito que eu vou fazer domingo. Meus irmãos, denuncie. Malafaia tomou invertidas na própria internet tão logo divulgou o vídeo descontrolado. O perfil satírico Josué Patriota viralizou ao comentar o título do vídeo: Lula engana e humilha evangélicos. Não entendi. O Lula virou pastor da sua igreja? Questionou de bom humor o internauta. J. Clark foi cirúrgico. Com essa fala, especialmente no trecho final, fica muito claro qual a preocupação do Malafaia: perder o monopólio sobre os evangélicos mais pobres. Palavras dele para o governo. E o J. Clark tem razão. Já existem pesquisas sinalizando que entre as pessoas mais pobres está acontecendo uma mudança de sentimento em relação ao governo Lula, porque eles estão percebendo que as lideranças evangélicas estavam iludindo eles. Fizeram eles acreditarem que o Brasil ia virar uma Venezuela, Cuba, que teria toda uma confusão, uma grande crise. O PIB brasileiro aumentou. O preço dos alimentos diminuiu, a inflação está controlada. Foi muito menor do que o previsto. Nós tivemos queda do desemprego. Então,
essas pessoas... E as pessoas também vão começar a sentir, na prática, políticas como farmácia popular, a volta do farmácia popular. E eu acredito, inclusive, que o governo Lula deve fazer mais, trazer mais benefícios materiais, concretos, para a população mais pobre, que é a população que mais precisa desses benefícios. E aí essa população vai começar a se perguntar, mas peraí, por que eu estou apoiando o que esses pastores dizem que eu apoiar, que são pessoas que servem aos interesses dos super ricos? Elas vão começar a se examinar e vão perceber que não são elas que estão sendo beneficiadas pelos políticos de direita. E é isso que apavora o Malafaia. É disso que ele tem medo de verdade. Mas vamos lá. O perfil Gato Mágico reclamou da gritaria. Grita pra cacete, hein? É pra ver se assim consegue ter razão nas baboseiras que fala aí, é? Madrigo Roconzini compartilhou uma imagem que viralizou no dia mostrando a diferença entre as férias de Malafaia e de outro religioso, o padre Júlio Lancelotti. Malafaia curtindo uma praia, Lancelotti, pra não variar, cuidando dos mais pobres. Só o Bastos foi na mesma linha. Nunca vi um representante de Deus com tanto ódio no coração. Como é que alguém acredita nesse senhor? Você não é dono de nenhuma expressão. Sou espírita e de vez em quando falo glória a Deus. Vai se juntar ao padre Júlio Lancelotti e ajudar os pobres. Mas o Malafaia aí se juntar ao padre Júlio Lancelotti não vai acontecer. A diferença de valores é muito grande, né? A diferença de forma de interpretar a religiosidade é muito diferente. Então, entendo o desejo seu, viu, Sol Bastos, mas não tem chance nenhuma. Me seria uma enorme surpresa, uma gigantesca surpresa se isso acontecesse. Eu simplesmente não acredito. Mas vamos seguir. Ricardo Amorim Barbosa dos Santos relembrou o jornalista Ricardo Boechat. Em 2015, na rádio Band News FM, Boechat comentou sobre Malafaia. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E encerrou mandando Malafaia procurar algo. Lembra? Pois é, gente, pois é. O desespero do Malafaia claramente é a possibilidade de perda de apoio na comunidade evangélica, inclusive porque alguns pastores evangélicos, até para melhorar o diálogo com o seu público, eles estão minimizando e suavizando as críticas ao governo Lula, porque perceberam que se eles pegam muito pesado na política e criticam muito pesadamente, parte do público não gosta, parte do público reage, né? E olha que entre os evangélicos ainda temos a maior resistência ao governo Lula. É onde tem a maior quantidade de bolsonaristas. Mas já tem aparecido cisões dentro desse público. E aí, alguns pastores mais diplomáticos, digamos assim, estão moderando o discurso um pouco. Mas o Silas Malafaia não faz isso. O Silas Malafaia vai para um outro caminho. Ele tenta ser mais extremista ainda e tem uma coisa assim de tentar reunir o bloco evangélico para boicotar, para atacar o governo, né? Tem uma dimensão, inclusive, agressiva, muito agressiva na mensagem do Malafaia, né? Mas o desespero dele é perda de fiéis, né? Uma perda ali do dinheiro deles, né? Me parece que tem mais a ver com isso. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.